1 Samuel, capítulo 1, verso 26 ao 28. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Irmãos, penso eu que os dias de Ana era dificílimo. Era um momento muito extremo, ao ponto que de juízes, e diz a palavra de Deus que naquele dia não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor, e era um momento que faltava uma liderança, né? O próprio sacerdote ali já não estava com o pulso firme, já não estava sendo o guia perfeito, o guia que agradava a Deus. Os seus próprios filhos, Ofni e Finéias, não estavam andando no caminho do Senhor. Era um momento difícil, uma crise espiritual muito grande. E a palavra de Deus conta a história da Ana, juntamente com seu esposo Eucana, que ele tinha duas esposas. Penina tinha filhos, porém a Ana era estéril. Que momento difícil. Havia uma crise em Israel, mas também havia uma crise nessa família, que angustiava o coração da Ana. A Ana já estava sem esperança, já não tinha alegria na alma, já era quase impossível adorar ao Senhor, já não tinha mais força, mas no Senhor ela pôde renovar a sua esperança, a sua confiança. E o nosso Deus, que conhece o nosso coração, sabe das nossas motivações, conhece o nosso íntimo, sabe das nossas lutas, da nossa tribulação, da nossa angústia da alma. Ele que nos assiste, irmãos. Muitas vezes nós se sentimos sozinhos, não encontramos mais saída, solução, o caminho correto, mas é preciso saber que o nosso Deus, o Deus onipotente, o Deus que tudo pode, o Deus que conhece, que sonda nossos corações, Ele sabe realmente do que nós estamos precisando. E a Ana, pela graça de Deus, ela foi uma mulher privilegiada por fazer parte do projeto de Deus. Esse texto que eu acabei de ler, aqui ela já está diante do sacerdote, diante daquela grande bênção que acabara de receber o seu filho, e ela disse que ele, que era há uns anos atrás, esteve ali orando pela vida do seu filho. Eu não vou expor o texto todo, mas vou destacar apenas alguns do capítulo 1, irmãos. Capítulo 1, verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla porque ela amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Note, o Senhor a houvesse deixado estéril. Ou seja, se o próprio Deus deixou a Ana estéril, qual é a saída? Qual é a solução? Como que ela vai ser mãe de filho? Veja, há uma crise externa na nação de Israel, mas também há uma crise dentro dela. Algo impossível de acontecer, pois o Senhor havia deixado estéril. Ainda o verso de número 6, o finalzinho diz assim: o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, era impossível de ela conceber, era impossível de ela gerar filho. Então veja, que olha a circunstância que a Ana tinha que administrar. Como ela vai experimentar a felicidade? Como ela vai ter a alegria dentro do seu lar? Sendo que o Senhor deixou ela estéril. O Senhor cerrou a madre. Aos olhos humanos, era impossível de ela conceber. Ainda os momentos difíceis que a Ana enfrentava, o verso 6 e verso 7, diz que a Penina irritava ela, zombando. Ela tinha filhos, mas a Ana não tinha. Imagina a angústia, a dor na alma, ver o seu esposo com a outra esposa, com os filhos, e a Ana ficava chorando. A Ana não tinha prazer de subir para a cidade para adorar o Senhor. Que momento, que situação adversa.
Muitas vezes isso acontece também na sua vida, na minha vida, nas mães que aqui estão, sabe, da angústia, não talvez de poder gerar um filho, talvez você já tenha filho, mas às vezes esse filho ainda não está na presença do Senhor, ainda não está adorando o mesmo Deus que você, às vezes está em outro caminho que não agrada ao Senhor. Veja, a Ana tinha muitas circunstâncias adversas, que ela tinha que aprender a lidar. Vida de crente não é fácil. O próprio Deus nunca nos prometeu que seria fácil, mas uma coisa Ele prometeu, que Ele iria nos assistir todos os dias da nossa vida. O nosso Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, mas muito mais do que as bênçãos que Ele quer nos dar, Ele quer revelar o seu propósito na nossa vida. Veja, o próprio Deus havia deixado a Ana estéril. Como que ela se deu com essa situação tão difícil? Ainda tinha o inimigo, a Penina, que irritava, e no verso 8 diz o marido que ele tentando a consolar, mas revela que ela era uma pessoa insensível. Verso 8: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse homem, talvez um pouco de insensibilidade, ele tenta consolar sua esposa, dizendo que era melhor do que 10 filhos. Mas uma mulher que é casada, ela tem o desejo de gerar filhos. Ela quer amamentar um filho. Ela quer ensinar esse filho a temer ao Senhor. E o marido, com essa insensibilidade, se torna também algo que não consolou, mas apenas que irritou mais. Ele amava ela, mas não bastava. Ainda havia um vácuo na sua alma, havia uma tristeza, havia um buraco no seu coração. E assim ela chega ao Senhor e começa a orar, irmãos. Começa a orar. Veja, tantas adversidades se levantam contra uma única pessoa. Uma única pessoa. Eu não sei o que está se passando na sua vida, no seu casamento, no seu lar, na sua família, mas o nosso Deus, o mesmo Deus da Ana, Ele conhece as nossas lutas, a nossa família, o nosso íntimo. E Ele tem prazer de nos abençoar. Ele quer revelar o seu propósito na nossa vida. Pelo fato de a Ana ser estéril, irmãos, ela buscou mais ao Senhor, ela confiou mais em Deus, e ali ela começa a orar, e diz o texto, que ela, o verso 10, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Ela não fica apenas na passividade, ela não fica apenas se lamentando, chorando, mas ela levanta. Para quê? Para orar, para rasgar o seu coração na presença do Senhor. Se nós queremos conquistar a nossa família para Deus, precisamos levantar, precisamos agir, irmãos. O nosso Deus é todo poderoso, mas a Ana entendeu isso, que ela dependia de Deus. Ela precisava do auxílio de Deus. E assim a Ana levanta, ela age. Você tem agido pela sua família? Ou você tem sido apenas um espectador? Veio o circo pegar fogo e ter deixado? É necessário levantar, é necessário agir, é necessário buscar a presença de Deus. Pelo fato de a Ana ser estéril, ela teve mais tempo a sós com o Senhor. Ela pôde buscar mais a Deus, a face de Deus. Essa é a maior necessidade nossa, de estar em comunhão com o Senhor. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele quer que nós buscamos a sua presença. E no verso 10, a Ana levantou-se com amargura de alma e orou. Como ela orou? Chorando abundantemente. Você tem derramado lágrimas pelos seus filhos, pela sua família, para aquelas pessoas que você ama? Hoje, infelizmente, os nossos olhos estão secos demais. Nós já perdemos a sensibilidade de chorar. É necessário rasgar o coração na presença do Senhor, revelar, mostrar para Ele que nós precisamos dEle. Nosso Deus sem nós continua sendo Deus, irmãos. Mas e nós sem Deus? Somos o quê? A Ana buscou ao Senhor, levantou-se e a fera agiu com amargura na alma e orou com choro abundantemente. O nosso Deus
conhece as nossas lágrimas. Ele sabe da nossa angústia. Nós precisamos continuar em abundância, buscando mais e mais a face do nosso Deus. No verso 13, diz assim que, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Veja, som nenhum saía da sua boca. A angústia era tanta que ela não ousava falar, apenas palpitava os lábios. E Eli, observando mais um obstáculo que ela enfrentava, aquele pastor, podemos dizer assim, olhando a Ana, apenas mexendo os lábios. Ele julga ela: você está embriagada, você tem que abandonar o vinho, muda de vida, isso não agrada ao Senhor. Mais um empecilho, mais uma circunstância adversa. E ela diz que não, meu Senhor, é que eu estou angustiada, a minha alma está doendo, estou ferida, estou machucada, mas eu estou orando ao Senhor, eu estou buscando a presença do Senhor. Eu quero que Deus me agracie com a sua presença, com as suas bênçãos na minha vida. Eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero agradar ao meu Deus. O nosso Deus, Ele sabe das nossas motivações. Infelizmente hoje, muitas vezes, queridos irmãos, há hipocrisia dentro de nós. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor apenas para se aparecer. E o nosso Deus sabe a nossa motivação. Ele sabe para que nós pedimos as coisas. A palavra de Deus diz que nós não recebemos as bênçãos do Senhor porque nós não sabemos pedir. Mas a Ana, ela pediu de uma maneira correta. Ela pede um filho para ele, não apenas para satisfazer a sua alegria pessoal, não apenas para irritar a Penina, não apenas para se causar inveja, mas não, ela pede para Deus um filho, para que ela possa consagrar a Deus, para consagrar a Deus. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, e esses filhos precisam ser... nós temos que aprender o princípio da mordomia, que os filhos não são nossos, são do Senhor. Infelizmente hoje muitos pais, eles se sentem frustrados por não ter conseguido ser talvez um médico, um advogado, né? E aí tenta projetar isso nos filhos. Eu não fui um advogado, mas meu filho vai ser, em nome do Senhor Jesus. Puxa, eu queria ser médico, mas eu não fui, mas minha filha vai ser. Isso está errado, irmãos. Lógico que os pais precisa querer sempre o melhor para os filhos, mas não é uma frustração que eu tive lá atrás. Nós queremos que isso os nossos filhos possam projetar em suas vidas para benefício próprio nosso. A Ana, ela pede um filho, não foi apenas para mostrar para a Penina, mas sim para consagrar ao Senhor. Lembra? Contexto de crise espiritual. E ela pede um filho para que seja um grande instrumento na mão do Senhor. E Samuel foi um grande profeta, um grande sacerdote, um grande juiz. Ele foi um dos maiores da sua época. Através dele, ele pôde trazer o povo novamente para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Veja, os sonhos, os projetos, a motivação da Ana não era para benefício próprio. E talvez quando Samuel nasceu, ela poderia falar: Senhor, não tem como eu te devolver. Olha a situação de Eli, olha a situação dos filhos de Eli. Você acha que eu vou devolver meu filho para esse sacerdote que não tem pulso firme? Você acha que eu vou entregar o meu filho para se corromper com Ofni e Finéias? Mesmo assim, a Ana honrou aquele voto que ela fez ao Senhor. Irmãos, quais são as expectativas que você teve ao longo da sua vida em relação aos seus filhos? Ou ainda aqueles que não tiveram filhos, qual é a sua expectativa em relação a eles? Quais são os projetos que você tem para os seus filhos? Aprenda com a Ana. A Ana orou e Deus agiu. Em outras palavras, Deus está dizendo para Ana: Ana, eu posso realizar o seu sonho, eu posso te dar essa graça, mas sobretudo eu quero revelar o meu projeto para Israel através da vida de Samuel.
E foi isso que aconteceu. Samuel crescia, ela entregou ao sacerdote Eli, Samuel crescia ouvindo a voz do Senhor. Ela fez a sua veste sacerdotal, e ele ali desde pequeno aprendeu a lidar com as coisas religiosas. E ali foi um grande homem de Deus. Qual é a nossa esperança em relação aos nossos filhos? Quando nossos filhos estão doentes, é normal nós nos preocuparmos. Nós levantamos madrugadas, levamos ao médico correndo, porque está ruim fisicamente, e não há nada de errado nisso, nós socorremos nossos filhos. Mas, quando nossos filhos não estão no caminho do Senhor, qual é a nossa preocupação? Quais são os nossos esforços que nós fazemos para que eles possam andar no caminho do Senhor? Não é incoerente da nossa parte se preocupar mais com o estado físico do que o espiritual dos nossos filhos? A Ana, ela consagra o filho, ela entrega ao Senhor. No verso 11, diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, me deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela entrega ao Senhor esse filho, ela consagra ao Senhor. Nós precisamos continuar orando pelos nossos filhos. Nosso Deus ouve as orações. O nosso Deus tem prazer de nos abençoar. Mas você quer um filho? Para quê? Para ser um bom jogador de futebol? Para ser um médico? Não há nada de errado nisso. Mas mais importante e necessário é ser um servo do Senhor. É ser um instrumento do Senhor. É ver que esse filho levanta para ocupar lugar na presença do Senhor, no trabalho do Senhor, ser um instrumento precioso na mão do Senhor, assim como foi Samuel. Pode ler, você vai ver, foi um grande juiz, o grande profeta, o grande sacerdote. Foi ele que ungiu o rei Saul, o rei Davi. Daquele cenário religioso foi o mais importante. Porque um dia uma mãe se colocou aos pés do Senhor para entregar o seu filho no altar do Senhor. Esse projeto Ana, mãe orando e Deus agindo. A Bíblia conta várias histórias de mães que intercederam pelos filhos. Mães que causou impacto na vida dos filhos. Você tem sido uma mãe que tem se preocupado com os filhos? A Ana, ela ainda não tinha a criança no seu ventre, mas ela tinha no seu coração. Ela almejava por essa criança, e Deus a concedeu. A palavra de Deus também nos faz lembrar da mãe de Moisés, a Joquebede. Que momento difícil. Que momento difícil. A mãe que tinha um filho menino, tinha que sacrificar o filho, tinha que matar. Só poderia viver quem era menina. Imagina a adversidade, imagina a dor de uma mãe. Ela teve que esconder aquela criança durante alguns meses, mas teve um momento que não deu mais para esconder, e assim ela coloca Moisés naquele cesto e no rio Nilo, e a irmã acompanha até parar na casa de Faraó. Que momento difícil. Mas a Nera orou pela vida de Moisés, a Nera intercedeu, pedindo que Deus tenha misericórdia dessa criança. Eu não queria fazer isso, Senhor, mas o momento é difícil, não tem como. Se eles descobrirem, eles vão matar essa criança. E hoje existem muitos inimigos. Existem muitos inimigos. As mães têm sofrido muito, os pais têm sofrido muito, com o perigo que nossos filhos correm, de se envolver com droga, se envolver com coisas erradas. Há uma tensão muito forte, irmãos. E nós precisamos rogar ao Senhor a graça de Deus na nossa vida, no nosso lar, para que proteja nossos filhos. E a Joquebede com certeza orou: Senhor, tenha misericórdia de Moisés, tenha misericórdia dessa criança. E ali Deus conduziu aquela criança até ali no palácio. A filha de Faraó pega, devolve, amamenta, paga o salário da Joquebede, e ali Joquebede ensina Moisés.
ensina Moisés. Ela não apenas amamenta Moisés, mas ela ensina os valores do reino de Deus. Ela ensina a amar a Deus. E ali Moisés, depois de adulto, lá no palácio, ele troca todo aquele luxo pelo povo de Deus. Onde foi que Moisés aprendeu isso? Aquele momento que a Joquebede amamentava, ela ensinava essas coisas para Moisés, até desmamá-lo, até devolver ao palácio. Continue falando para os filhos, continue sendo um exemplo para os filhos. A palavra de Deus ainda diz sobre a avó e a mãe de Timóteo. Paulo, escrevendo a sua carta, relembra a fé da avó Lloyd e a mãe Eunice, que passaram para aquele jovem pastor. Desde quando? Desde criança. E passou o quê? As Sagradas Escrituras. Não basta apenas ensinar, nós precisamos ser exemplo, irmãos. E a fé de Lloyd, a fé de Eunice passou para Timóteo. E ele foi um grande servo do Senhor, foi um grande pastor, foi um grande homem de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós terceirizamos esse ensinamento. Muitas vezes nós delegamos isso para a igreja. A igreja faz isso, mas é obrigação dos pais. Veja que o texto não fala, a igreja da Lloyd ensinou. Não, a fé dela passou para Eunice e Eunice passou para Timóteo. Desde pequeno, as Sagradas Escrituras. Então não podemos terceirizar de maneira nenhuma. Deixa que o professor da escola dominical ensina o filho. Não, os pais têm que ensinar em casa. A igreja ajuda, mas é a responsabilidade dos pais. Os pais ensinam como? Apenas falando? Não, vivendo. Os pais têm que ser como um espelho, para que os filhos possam ver. E o filho não pode estar embaçado, o espelho não pode estar embaçado, não pode ter sujeira, tem que ser reto. Tem que demonstrar com o nosso caráter, com as nossas ações, para que os filhos possam ver que realmente nós amamos o nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos passar esse bastão, irmãos. Nós estamos em processo de caminhada. Daqui a pouco Deus nos chama. Eu fico pensando, daqui, 30 anos, se Jesus não voltar, 50 anos, o que será da igreja evangélica brasileira? Será que os nossos filhos serão mais crentes do que nós? É uma responsabilidade nossa hoje, de passar esse fervor, passar esse amor que nós temos para Deus, para que eles possam amar Deus muito mais do que nós. Agora, se nós formos pais frouxos, mães que não intercedem pelos filhos, dificilmente eles serão levantados pelo nosso Deus. Dificilmente. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Eu ainda cito o exemplo da mãe de Agostinho. Aquela mãe orou por mais de 30 anos pela conversão do filho. Persevere. Uma mãe orando por 30 anos para que o filho se converta. Muitas vezes as mães, os pais, eles só negam essa responsabilidade de orar, de interceder pelo filho. Não podemos desistir. É uma luta. Quando nós oramos, Deus age, Deus intervém na história. Deus muda o cenário. Veja, tanta adversidade que a Ana estava enfrentando, irmãos. Deus, no estralar de dedo, mudou tudo isso. A palavra de Deus também diz que a história diz, né? A mãe de John Wesley, ela tinha 19 filhos. Consegue imaginar isso? 19 filhos dentro de casa? 2 dá trabalho, 3, imagina 19. Mas diz a história que mesmo assim, ela todos os dias reservava um horário para orar pelos filhos. Não é fácil administrar 19 filhos. Não é fácil. Mas ela nunca sonegou esse tempo precioso de orar, intervindo na vida dos filhos. E Deus, pela sua graça, levantou a vida de John Wesley, um grande avivalista, um homem que foi instrumento poderoso na mão do Senhor para trazer avivamento na Europa. Irmãos, a história está cheia de exemplos de pessoas que tiveram mães que intercederam pelos filhos. Hoje eu creio que Deus tem levantado muitos pastores, muito missionários, porque as mães se colocaram nessa brecha para orar pelos filhos. E assim Deus levantou como instrumento precioso em suas mãos.
Não desista dos seus filhos. Continue intercedendo, continue orando. Nosso Deus, Ele nos assiste. Ele sabe da nossa angústia. Ele sabe das nossas motivações. E assim Ele vai revelar o projeto dEle em nossas vidas. Não é o nosso, mas é o projeto dEle. Veja que a Ana consagrou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu estarei te dando ele. Estarei consagrando ele. E assim Deus concedeu a ela a vida do profeta Samuel. Seus filhos hoje, onde eles estão agora, nesse exato momento? Em qual caminho eles estão? Talvez nós fracassamos como os pais. Talvez, se nós pudéssemos voltar atrás, nós mudaríamos tudo. Daríamos mais atenção, insistiríamos mais, perseverávamos mais, agiríamos diferente. Seríamos um espelho límpido para que eles pudessem enxergar em nós o amor que nós temos para com Deus, as nossas ações. Mas se porventura nós erramos, nós podemos pedir perdão a Deus, nos arrependermos e falar: Senhor, ainda o Senhor pode fazer, ainda o Senhor tudo pode. Eu entrego a vida do meu filho em tuas mãos. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Eu quero que o Senhor vá visitá-lo, que o Senhor restaura, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor traga arrependimento em seus corações, para que eles possam estar servindo ao nosso Deus. Nosso Deus é todo poderoso, irmãos. Para Ele nada é impossível, nada. Veja, a mãe de Agostinho, 30 anos orando para que Deus convertesse aquele homem, e um dia Deus converteu. Deus derramou a sua graça naquela vida, e ele foi um grande instrumento de Deus, foi um grande pai da igreja, deixou um grande legado na história. Não desista de orar pelos seus filhos. As mães orando e Deus agindo na história. Irmãos, e aqui eu termino dizendo: não desista de crer que um milagre de Deus pode fazer de seus filhos uma bênção. Não aceite passivamente a decretação da derrota em sua casa. Não fica passivo. Isso aqui é impossível, isso aqui não tem mais jeito. Para Deus nosso Deus é o Deus do impossível. Veja quantas adversidades a Ana teve. Nosso Deus mudou tudo isso. Não aceite passivamente, irmãos. Levanta, age. Esse projeto, ele é motivacional, ele é uma esperança, ele é para que nós possamos agir, levantar. E eu louvo a Deus pela vida das irmãs que têm colocado isso em prática, têm convidado mães para estar participando, e assim o nosso Deus possa fazer a vontade dele nas nossas vidas. Oremos.